E aí, meu querido, Fox Alpha na área. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu construí uma fonte de bancada ajustável com um filtro de linha integrado, usando sucata, gastando nada, ou quase isso. Cola aí e acompanha o vídeo. Bom, tô aqui com uma carcaça de um estabilizador da Energy Line, acho que é isso, né? Force Line. E assim, esse estabilizador ele estava queimado, estava com um problema na placa de controle dentro dele. Eu acabei jogando fora os componentes, até porque eu não uso, né? Eu tenho uma fonte no meu computador boa que substitui o estabilizador e só uso um filtro de linha mesmo para evitar surto, né? Para proteger a fonte. Então vamos lá. Eu pensei, essa carcaça aqui é interessante, dá para fazer algum projeto com ela. Vou guardar a carcaça. E aí eu lembrei de algumas coisas que eu tinha aqui na sucata, que eu já ia até jogar fora algumas delas, e outras coisas que eu comprei e nunca usei. Eu vou colocar aqui em cima da mesa. Basicamente é isso aqui. O que é que acontece? Eu tenho aqui uma fonte de notebook universal, daquela que é ajustável de 12 a 24 volts. As tensões elas são presetadas, né? O ajuste é digital, ou você escolhe uma ou outra, você não consegue variar de forma analógica. Essa fonte ela está funcionando, mas eu tinha um cabo dela com apenas uma ponteira, eu não tinha todas as ponteiras. E aqui ela estava quebrada já, esse conector aqui, né? Precisava trocar, eu não encontrava em nenhuma fonte, porque o dela é de encaixe, não é de parafuso. É diferente das fontes que eu já vi. Até desse daqui também é diferente, não dava para colocar esse aqui, a não ser que eu colasse. E aí eu acabei comprando uma fonte nova, uma fonte baratinha aí. Na época foi R$ 35 a fonte que eu comprei. Comprei uma nova, veio com todas as ponteiras já. Né? Esse daqui eu deixei encostado. Né? Eu tô com a ideia de tirar esse ajuste digital aqui e botar um ajuste analógico para fazer uma fonte de bancada. Né? Aqui diz que ela suporta de 12 a 20 volts 1 ampere. 1 ampere não, 5 amperes, perdão. E ela suporta 24 volts a 4 amperes. Né? Então a gente coloca um ajuste analógico aí para poder fazer ela de fonte de pancada. Né? Tem aqui uma ponteira velha de multímetro. Eu já comprei uma ponteira nova para outro multímetro, né? Na verdade o multímetro deu problema, eu comprei outro multímetro, já veio com uma ponteira melhor. Essa daqui está partida, dá para ressoldar, mas eu não vou utilizar essa ponta aqui não. Eu decidi pegar esse daqui, colocar no conector banana e utilizar aqui esses terminais aqui, garrinha de jacaré, para colocar acoplado aí na fonte, né? E também serve para utilizar em outro multímetro, caso eu precise. Já tem um conector banana macho do lado de cá. Só colocar no multímetro, só que em vez da ponteira vai ter uma garrinha. Para medir algumas coisas é até melhor. Então eu vou usar esse cabinho aqui, tanto no multímetro que eu tenho com a garrinha de jacaré, como vou poder utilizar na fonte ajustável. Eu tenho aqui um voltímetro e amperímetro, que eu importei da China muito tempo atrás. Tem mais de ano que está encostado aqui em casa. Né? Na época que eu vi, estava baratinho, eu falei, vou comprar um para ver se presta. Não tinha comprado muita coisa ainda da China na época. Comprei junto com esses conectores banana aqui, que veio 10 vermelho e 10 preto, nunca usei. Tava encostado ali na gavetinha e vamos usar agora. E isso daqui foi de uma fonte, né? Uma fonte real de computador, não é das melhores marcas. Essa fonte aqui ela tá com defeito. E o que eu achei interessante nessa fonte aqui, de cara, foi a parte da filtragem dela. Tem umas fontes que nem a bobina tem, de ferrite. Ela já tem um jumper, né? Aquelas fontes genéricas mais fraquinhas. Essa daqui ela vem com duas bobinas. Ela tem aqui um capacitor que está embaixo dessa primeira bobina. Mas esse capacitor aqui, eletricamente, ele está nesse nó de cá, ele está entre as duas bobinas. Aqui a gente tem capacitores menores, né? com potências em nanofarads, para fazer o desacoplamento, né? Jogar a interferência para o terra, né? Esse capacitor aqui está entre fase e neutro, e esses dois aqui está entre fase e terra, e neutro e terra. E aqui tem um varistor, né, que está depois do filtro. Achei isso que aqui achei um pouco errado, porque eu prefiro o varistor antes do filtro, né? Proteção primeiro, filtragem depois, né? Aqui no circuito colocaram o varistor depois, né? Mas ainda assim o sistema de filtragem que a gente não vê nas fontes genéricas que a gente compra por aí, né? Tem aqui um fusívelzinho. E aqui tem
um discozinho, um anelzinho de ferrite, né? Mas uma volta só não vai fazer diferença quase nenhuma. Então esse daqui eu até vou descartar, esse ferritezinho aqui do fio. No conector dele aqui ainda tem mais um capacitor em fase neutro de 680 nano. E 2 capacitores de 3.7 nano, se eu não me engano, está entre fase terra e neutro e terra, fazendo o desacoplamento. Esse daqui tá antes da bobina. Eu vou tirar isso daqui e vou jogar para cá. Cadê? Vou jogar para cá, né? Vou deixar aqui com 2 capacitores aqui, 4 capacitores aqui, né? O primeiro capacitor provavelmente vai ficar depois aqui da segunda bobina. Eu vou inverter a ordem de entrada, né? Vou colocar a entrada por aqui, em vez de ser aqui. Tirar esse fusível. A entrada de tensão vai ser por aqui, no varistor, né? Primeiro a proteção. Depois a gente vem para a filtragem. Vai passar aqui a primeira bobina. Tem os capacitores de desacoplamento. Vão ficar 4 aqui embaixo. Eu vou tirar os 2 de lá e vou colocar para cá. Vai ter uma segunda bobina para atenuar novamente as altas frequências. Vai ter um capacitor aqui, que já está, 200 e pouco nanofarads. E vou colocar o de 680 que está lá aqui, né? Vou colocar ele aqui, próximo à saída. E daqui eu puxo a saída para ir para as tomadas, né? Então vai ficar um filtro de linha bem bacana aqui. E vou colocar aqui dentro também a fonte ligada depois do filtro de linha. Fazer algum trabalho nela para deixar esse ajuste aqui analógico. Junto com o voltímetro que estava por aqui. Acho que caiu. Mas enfim, vai ficar com o voltímetro aqui na frente. Então vamos tocar o projeto aí. Talvez eu divida esse vídeo em 2 partes. Vou fazer a primeira parte do filtro agora. Vai ter alguns cortes. E depois, né, para o vídeo não ficar muito longo, vai ter a parte da fonte ajustável que vai ficar dentro do mesma carcaça, né? Pessoal, achei um multímetro, um velho. Vou pegar os terminais de banana dele, né? Para não ter que comprar. E a gente vê o que a gente consegue fazer. À medida do projeto a gente vai mudando aí. Conforme ele vai avançando, a gente vai tendo novas ideias. Vamos começar aqui com a filtragem. Tirar os componentes e serrar o pedaço da PCB, né? No caso PCI em português. Placa de circuito impresso. Então, vamos soldar os componentes. E serrar a parte que a gente vai precisar da placa para poder remontar da forma que a gente quer. Pronto, pessoal. Tirei já todos os componentes aqui da parte da filtragem da fonte. A gente tem aqui 2 bobinas, 4 capacitores na ordem aí dos nanofarads, unidade de nano. Aqui, se não me engano, é de poliéster. Esses daqui são de poliéster também, só que é com outro tipo de encapsulamento e eles têm uma capacitância bem maior. A capacitância desse daqui é de 680 nano e a desse daqui é de 220 nano. Então, bem, esse daqui, junto com esses 2 capacitores, foram retirados aqui do conector da entrada de alimentação. Agora a gente vai serrar aqui a placa para poder montar o projeto novamente. Já está marcado, pessoal. Plaquinha serrada. Pronto. Componentes testados. As bobinas estão com continuidade ok. O varistor, ele tem uma tensão de corte de 300 volts. Acho um pouco alto. Para mim o ideal seria 275 ou 250. Como a gente usa uma rede aí 220, né? Aproximadamente fica nisso. 218, 225. Eu acho 300 volts muito alto. Mas tudo bem. É o que a gente tem. A proposta é fazer sem gastar nada ou gastando o mínimo possível. Depois a gente pode melhorar o projeto comprando os componentes ideais. Esses 2 capacitores aqui que vão ficar entre fase e neutro, eles têm respectivamente 680 nanofarads e aqui tem 220 nanofarads. O ideal seria de 470. A gente tem um pouco maior, um pouco menor, né? O ideal, segundo um projeto que eu encontrei lá no site do Instituto Newton Braga, um site muito bom para quem gosta aí de eletrônica, tem vários projetos legais lá. Esses 2 aqui, que eles estavam entre fase e terra lá no conector, eles são de
3.4 nano. E esses dois aqui são de 2.9 nano, né? Deve ser 2.7, porque tem a tolerância, né? Marcou 2.9 no multímetro. Eu nem cheguei a dar uma olhada aqui, a letra é muito miúda, eu tô sem nenhum microscópio, nenhuma lupa aqui para dar uma olhada agora. Mas marcou 2.9 cada um deles, né? Então, assim, tá um pouco abaixo do que tinha lá, né, no projeto que eu encontrei no Instituto Newton Braga. Entre neutro e terra e entre fase e terra, o ideal seria de 4,7 nanofarads, né? Esse daqui, que ele tem uma qualidade um pouquinho superior, ele aguenta uma tensão um pouco maior do que esses daqui, né? Mas a capacitância dele é de 1 micro, né? 1.2 micro, que equivale aí a 1.200 nanofarads. Então, assim, a capacitância é muito alta. Se o ideal é 470, ele está muito acima, mais do que o dobro, então a gente vai usar esses daqui mesmo. Pronto, pessoal. A parte do filtro aqui já está quase toda ok. Coloquei o varistor. Não sei se gravou a parte que eu coloquei aqui no varistor. Um tubo termorretrátil. É isso daqui. Tem de várias cores. Eu coloquei um pedacinho aqui, cortei, encostei o ferro quente. Tem gente que coloca a estação já em cima, né, para ele poder encolher, né? Esse daqui encolhe, fica bem apertadinho para caso esse varistor aqui ele receba uma tensão superior à especificada, ele não se autodestrua, né? Porque aí vai cair resquícios na placa, vai sujar tudo. Isso daqui vai manter tua placa de circuito impresso limpinha, né? E vai ficar melhor caso você precise trocar por um da mesma referência. No meu caso, quando eu trocar, eu vou trocar por outra, porque como eu disse, a tensão dele está muito alta, é 300 volts. Eu vou colocar um de 250, 275 no máximo, beleza? Mas basicamente isso, tá aqui o varistor. Eu vou inverter a posição da entrada, vou colocar aqui. Tá todos os quatro aqui jogando para o terra. A diferença é que ele pega aqui do neutro pro terra, do fase pro terra. Aí aqui ele tá antes do final da bobina, mas esses dois aqui eles estão ligados antes da primeira bobina e esses dois aqui estão ligados entre a segunda bobina e a primeira bobina. Entende? Eletricamente aqui eles estão separados no circuito. Vem esses dois, vem a bobina e depois vem esses dois aqui para poder entrar na segunda bobina. Quando for colocar a bobina, tem que prestar atenção aqui na divisão. Alguns não tem. Você tem que prestar atenção como é que ela está enrolada, né? Ela está enrolada aqui, uma bobina de um lado, a outra bobina do outro lado. Isso significa que ela está fechada assim. Então, quando você for colocar aqui, você tem que colocar aqui neutro e fase para poder sair neutro e fase do outro lado. Se você colocar ela assim, pegando neutro e fase aqui, você vai fechar um curto nessa bobina. Não tem espaço para colocar esse capacitor aqui, então eu vou colocar ele nas tomadas, né? Quando sair daqui, os condutores vão trazer direto para as tomadas. Ele vai estar lá bonitinho, fazendo a função dele, a mesma função que ele faria aqui na placa. Só que ele vai estar fixado nas tomadas por falta de espaço. Vai ficar assim mesmo, ele não vai travar porque a parede aqui do plástico é grossa. Mais grossa do que a parede da chapa de ferro, né? Onde fica. Mas aqui eu posso colar do jeito que está aqui, ele vai segurar legal. Bom, pessoal, já fazem 3 dias que o projeto foi iniciado. De lá para cá algumas coisas mudaram. A mais importante delas foi o botão, que eu descobri que esse botão aqui está com defeito. Eu não tinha percebido, só tinha testado a placa do estabilizador, vi que estava com defeito. Presumi que o botão estava bom, já que a placa estava ruim, mas o botão também estava com defeito. E aí ia ficar o buraco aqui. Para não ficar, eu decidi comprar um outro botão, certo? O filtro de linha ia ficar ligado direto na rede, o botão na tomada ele já está funcionando e o botão seria para ligar a fonte. Entretanto, um botão desse comum aqui ia ser R$3,50. Com R$4,50 a gente compra um botão com LED. Isso aí me abriu um leque de possibilidades, né? R$1 a mais apenas. Eu posso comprar um botão com LED indicador, usar ele no filtro de linha. Os dois furos onde tinham os dois LEDs de indicadores do estabilizador, eu posso colocar os plugs banana para poder conectar os cabos, né? Onde a gente vai poder ter a saída DC da fonte ajustável. Aqui na frente eu posso colocar o voltímetro, como já estava definido, né? E posso colocar uma outra chave aqui
para fazer o liga e desliga da fonte ajustável. E aí eu acabei encontrando a chave que eu tinha perdido, a chave quadrada, que no início do projeto eu ia botar atrás ela para funcionar com o filtro de linha. Eu decidi botar ela aqui na frente com a fonte e a do filtro de linha vai ficar aqui. Esse botão ele é um pouco mais fino do que o botão original, então não vai caber. Então eu peguei um cartão, aqueles cartões de polietileno, aquele plástico normal, pode ser de um cartão de crédito, qualquer cartão. Eu cortei na metade primeiro, colei um em frente ao outro, depois cortei o círculo, colei onde está o botão, e aqui a gente vai abrir o furo para poder encaixar esse botão aqui. Eu vou utilizar esses cabos aqui, que são um pouco mais finos, só que esses cabos eles são de um cabo de computador, que ele estava com um problema na ponta, né? Então como eu tenho, assim, não tenho muito, mas tem uma certa quantidade, né? Não está me fazendo falta no momento, eu abri o cabo para não ter que comprar fio e tirei aqui, né? Neutro, fase e terra, beleza? Então aí já não vai ter gasto, já que a ideia é gastar o mínimo possível. Então eu vou trocar esses cabos aqui, vou fazer a ligação passando pelo fusível e pela chave. Essa chave aqui, ela tem um pino dourado, que é onde vai o neutro, né? Aqui no meio vai o fase e aqui provavelmente o retorno. Ou fase aqui e retorno aqui, não tenho certeza. Vou testar daqui a pouco. Nesse terra daqui é o retorno dos capacitores aqui de desacoplamento. Tem uns capacitores aqui para filtrar a alta frequência, que estão ligados entre neutro e terra e entre fase e terra. Então, o neutro e a fase que vão entrar estão aqui do lado do varistor, né? Proteção primeiro, filtro depois, né? E o terra vai direto no conector, juntamente com esse daqui. Esse terra daqui, ele não precisa ter uma saída, porque o terra ele não faz parte do filtro. Ele está aqui só para servir para os capacitores descarregarem nele. Beleza? Então aqui entrada, aqui saída. Então eu vou ligar a saída nas tomadas. Se eu sei que o neutro aqui está do lado direito, né? Porque de frente ele é o esquerdo, então eu vou colocar o cabo azul aqui, vai ser o do neutro. E o cabo marrom aqui, que é o cabo do fase. O terra vai junto lá para a entrada. Eu estou com um cabo aqui, 2P mais T. Né? Então vou colocar aqui. Tá na posição para a gente poder identificar aqui qual vai ser o fase e qual vai ser o neutro na hora de soldar. O terra a gente já sabe que é esse daqui, né? E vamos ver o fase e o neutro. Cadê aqui o multímetro? Continuidade com buzzer ligado. Cadê? Pronto. Tá no terra aqui só pra gente ver. Mas, cadê? Tá ok. Vou colocar aqui ele nessa posição. Colocar aqui o da esquerda. E conectar aqui no barramento de fase. Não é. O barramento de fase aqui, ele tá ficando do lado oposto. Mas aí a gente pode fazer o seguinte, a gente joga o terra para baixo, né, e ele vai ficar do mesmo lado. Passar aqui o fase e o neutro. Terra na posição para baixo, neutro na direita. Para ter certeza se a gente fez a solda corretamente, a gente faz o seguinte. A gente pega novamente aqui o cabo, conecta, faz o teste de continuidade em todos os cabos e depois vê se tem curto entre fase e neutro. Se tiver curto entre fase e neutro,
é porque aqui na hora de soldar a fase e o neutro a gente cruzou. A gente soldou fase no neutro e neutro no fase. Vamos lá, barra de neutro, fio azul. Beleza. Vou colocar aqui no fase, nada de curto. Deixa eu colocar agora no fase aqui para ver se tem continuidade. Pronto. Continuidade. E agora vamos pro terra. Beleza. Dei uma cagada. O fase era para passar pelo fusível e pela chave. Vou soltar o cabo aqui. Fica mais fácil de refazer a solda depois. Pronto. Fiz a solda dos cabos aqui no botão. O neutro do LED. E a gente tem aqui fase e retorno, né? Fase geralmente é do meio, retorno é esse daqui. Eu vou ligar dessa forma por uma questão de princípios. Mas eu fiz o teste lá e tanto faz um ou outro, certo? Mesmo que a gente coloque a entrada da fase aqui e aqui como retorno, o LED ele só acende quando a chave está em on. Então aqui tanto faz a posição que você vai ligar. O importante é só respeitar o neutro, né, para que a lâmpada funcione. Beleza? Então vamos fazer o furo aqui agora. Esse daqui é um motor de impressora com uma pecinha que eu comprei na internet, um mandilzinho para poder colocar uma broca, né, e colocar também outros acessórios. Aqui é a fonte que a gente vai usar no projeto, né? Eu já fiz algumas modificações nela, né? Vocês vão ver aí com o decorrer do vídeo, talvez em outro. Estou pensando em dividir em duas partes, se ficar muito grande, e provavelmente vai. Pronto, finalizamos aqui a parte do filtro de linha, né? Já está ligado na rede. O multímetro já está aqui na escala de corrente alternada, né? Ligando e desligando normal.
Eu vou realizar a medição aqui pelo lado de fora, que eu estava medindo agora há pouco pelos bornes de dentro. Fechei fase terra e aquele abraço. Foi-se embora um fusível. Então vamos lá. Fase e neutro. Tá dando 225 volts. Fase e terra. Tá dando 226.0, né? Fase neutro, deixa eu medir aqui de novo. Ele tá dando 225.9, 226.0, porque tá oscilando a rede. Mas o mesmo valor que ele tá dando entre fase neutra, ele tá dando entre fase e terra. Significa que o aterramento tá bom, né? Eu não tenho aqui um megâmetro para poder medir esse aterramento, para aferir, mas ele tá bom, né? A gente pode ver isso pela diferença de potencial entre fase e terra. Colocar aqui, ó, entre neutro e terra, ele tá dando 180 milivolts, né? Ou seja, é menos de 2, menos de 0,2 volts de diferença. Então, o aterramento ele está em bom estado. Está funcionando o filtro de linha. A gente não tem aqui um osciloscópio ainda para poder medir, dar uma olhada na entrada, né, na frequência, para ver se está com ruído. E dar uma olhada depois do filtro para poder ver a eficiência do filtro. Mas está chegando a tensão normal na saída, o filtro está montado. Teoricamente é para funcionar. Pessoal, obrigado por terem assistido até aqui, né? A fonte ela ficou funcional, só deu para deixar nessa primeira parte a parte do filtro de linha mesmo, né? Infelizmente eu tive que editar e fazer vários cortes, né? O vídeo original deu 1h20 só até essa primeira parte do filtro de linha. Eu editei a primeira vez, baixei para 40 minutos. Depois eu editei novamente, deixei só as partes essenciais, né? A fonte ela varia aí da faixa dos 5 volts. Ela dá uma oscilação quando ela está sem carga. Quando a gente aumenta aqui, ela vai até 24.6, 24.8, né? Então assim, ficou uma fonte bastante funcional, apesar de não ser uma fonte profissional, mas para o que a gente gastou, é um ótimo custo-benefício. Beleza? Deixa o like aí no vídeo. A parte 2 vai estar na descrição, né, mostrando a parte da montagem da fonte, do display, né? E se inscreve no canal se você gostou do conteúdo e quer mais vídeo assim. Um abraço, falou!